da gravação que tô botando depois para o pessoal que não pode acompanhar na hora. Então a gente vai falar de Sukkot hoje. Vai ser dedicada, a show de hoje vai ser dedicada à Refuá da Tamar Batruto, Eli Bussinger, da Fernanda Nazaré, do Michele Cassalino, da Miriam Batsara, Marcelo Baslima, Ruth Batsara, Ruth Batsimcha e Yonah Bat Edith. Okay? Então, eu já vou falar surpresa logo, porque eu avisei para alguns grupos que ia ter uma coisa extra hoje. A questão é a seguinte, eu ia falar muito hoje, mas eu decidi que seria melhor dividir esse assunto em dois. Então o que vai acontecer é o seguinte, vai ter hoje e Bezat Hashem vai ter domingo a continuação, que ela é independente, mas é muito importante que eu fale essa primeira parte antes. Tá? Então, talvez mesmo horário a gente consiga no mesmo horário de domingo, quem puder aparecer, senão vai ficar gravado, tá? Quem quiser ouvir aí a próxima shiur ou qualquer coisa parecida. Se quiser acompanhar ao vivo, vai estar ao vivo também, tá? Então vamos falar um pouquinho de Sukkot hoje. E eu achei muitas coisas interessantes sobre Sukkot, das coisas que eu não tinha conhecimento nenhum sobre, vamos dizer assim. Primeiro que Sukkot é considerado o mais universal dos Yamim Tovim. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o Talmud basicamente fala disso em Sukkah, e foi onde eu botei o primeiro tópico aí para vocês. No número 1, está escrito o seguinte: Rabi Eliezer disse, esses são 60 touros que são ofertas adicionais feitas durante os dias de Sukkot. A discussão da Guemará começa justamente com essa ideia de que eles vão nomeando as ofertas de Sukkot e dá 70 bois, né? 70 touros, ou o que for. E durante todos os dias de Sukkot, ao que corresponde? Ele fala, correspondem às 70 nações do mundo. A gente tem uma tradição que fala que, por mais que a gente hoje possa contar mais, as 70 são a base, né? Se eu fosse falar, todas as nações do mundo vieram dessas 70 nações, né? Então, é um touro por nação, vamos dizer assim, que é o que a Guemará está falando aí. Então, esse é um conceito que é bem aceito, pelo que eu vi no pensamento judaico, né? Que são 70 nações que representam, e esses 70 bois, 70 touros, são um para cada nação, vamos dizer assim, né? Então, Sukkot tem esse aspecto universal incluído. Basicamente, Sukkot leva todo mundo junto, certo? Então, o problema é o seguinte, quando a gente fala de universalidade, a gente acaba entrando no aspecto de que, vale para todo mundo, então, né? E aí tem uma dificuldade na própria Guemará, mas em outro volume, a Avodazará, no 3A e 3B, tem uma discussão muito legal, eu botei aí uma parte razoável dela aí, mas é basicamente uma discussão sobre o fim dos tempos. O que está acontecendo no fim dos tempos, o que é que poderia causar o fim dos tempos, né? O que vai acontecer no fim dos tempos, né? Então começa com uma discussão de os outros povos indo falar com Hashem e o que vai acontecer com eles que não seguiram alguma coisa ou coisa parecida. Fala dos romanos, que é basicamente Esav, né, o maior povo. Fala dos... não tem mais romanos. Tem, mas né, virou outra coisa hoje em dia. Mas a origem ainda é a mesma coisa. Aí depois os persas vão falar também, e aí vão todos os outros, né? E aí a gente já entra nessa parte de todos os outros, e é uma discussão muito interessante de o Hashem meio que fala, vocês não fizeram tais coisas, e aí eles começam a atacar. E os judeus fizeram o quê, né? E aí, basicamente, Hashem usa fala de Nabucodonosor, fala de todas as pessoas que foram contra a gente, basicamente, na história, e que eles são testemunhas, né? Nimrod fala de Abraham, por exemplo, falando que Abraham fazia as coisas e tudo mais, mas aí chega nas nações, nas outras que não são necessariamente principais, e as outras, aí no número 2 tem o seguinte, as nações disseram diante dele, mestre do universo, nos dê a Torá, porque assim, eles ficam desesperados, eles falam, a gente não tem o que fazer, né? Senão a gente vai, sei lá, a gente não vai continuar o caminho, né? O Hashem vai basicamente tirar eles do mundo. E aí, nos dê a Torá e vamos praticar suas mitzvot, eles pedem. E aí o santo, bendito seja, respondeu, tolos do mundo, como podem pedir algo assim? Aquele que trabalha no Shabat, na véspera do Shabat, comerá no Shabat, mas aquele que não trabalhou na véspera,
comerá o que no Shabat? Ou seja, ele está falando, a Guemará faz uma alusão aos dias normais da semana, com o mundo, o Olam Hazé, o mundo que a gente vive, com o Olam, e o Shabat com o Olam Rabá. Ele está dizendo se você não fez nada durante a semana, se você não fez nada nesse mundo, não tem como vocês esperarem um mundo vindouro, vamos dizer assim. E ele fala assim, a oportunidade para fazer as mitzvot já passou, e agora é tarde. Mas mesmo assim tem uma mitzvah fácil de se cumprir. Seu nome é Sukkah, vai e construa uma. Então o que ele está prometendo aqui é o seguinte, ele está prometendo que se você cumprir a mitzvah da Sukkah, você vai merecer alguma coisa a mais, vamos dizer assim, no Olam Rabá, né? Então a questão é a seguinte, a questão aqui é a seguinte, a gente tem que sempre entender uma coisa. Na Amidah tem uma reza que basicamente a gente pede a vinda do Mashiach ou da era messiânica, como você quiser interpretar, né? Mas isso vai acontecer. Quando isso acontecer, quer dizer, o que vai acontecer quando esse dia chegar, vamos dizer assim, né? O que acontece? O valor das mitzvot, o valor dos mandamentos vai diminuir, basicamente. Porque é isso que ele está dizendo assim. Se você não trabalhou antes, o seu trabalho agora não vai valer de muita coisa, né? Porque nesse momento, vamos dizer assim, os mandamentos já são, a coisa já é óbvia, já é clara que todo mundo tinha que estar fazendo. Antes disso, não é bem óbvio, certo? Então, se você não fizer agora e vier a era messiânica, vai falar assim, ó, o que você fez, o que você não fez, já foi, certo? Então, a gente poderia ficar calado como povo, falar, não, a gente fica calado e não vai pedir a era messiânica, então a gente vai só ficar juntando mitzvot aqui para a gente aperfeiçoar a gente mesmo e depois quando chegar a hora, chegou a hora, pronto, acabou. Mas a ideia do judaísmo não é essa. A ideia do judaísmo é finalizar a perfeição do mundo, o aperfeiçoamento do mundo. Era esse o trabalho de Adão lá no começo, né? Adão tinha que cuidar do jardim, Adão tinha que aperfeiçoar aquele jardim. Ele não fez isso, mas continua o trabalho aí para o resto da humanidade, vamos dizer assim. Então a gente tem que aperfeiçoar o mundo. Se livrar de fome, de guerra, de outras coisas que não nos fazem bem, por exemplo. Essa é a ideia da era messiânica, né? Tipo, então, inclusive na discussão de Barcelona, o Nachmanides usou esse argumento para dizer que não tinha chegado o Messias, né? O rei da Espanha, ele estava discutindo com um bispo católico, o rei da Espanha basicamente falou, qual é o seu argumento? Ele falou, se já veio o Messias, a gente não precisa, seus soldados não precisam de armas, você vai desarmar todos eles? Aí, basicamente, esse foi o argumento que convenceu o rei e livrou a cara do Nachmanides, né? Durante esse tempo aí da Inquisição. E o ponto dessa Guemará agora, uma vez que isso tudo está acontecendo, é basicamente uma visão do futuro, né? Está vendo o que é que vai acontecer no futuro. Então, a visão dessa Guemará é que quando isso acontecer, quando chegar o fim dos tempos, fica óbvio, tá? É óbvio que os mandamentos valem alguma coisa. É óbvio que eles servem para alguma coisa, certo? Então, e aí o que Hashem responde? Ele responde essa ideia. Vou dar uma oportunidade para vocês com uma mitzvah que é fácil de cumprir. Seu nome é Sukkah, vai construir uma, né? Então, ele ordena que façam Sukkot, que as pessoas façam Sukkot, né? Que façam cabanas. E chama Sukkot de uma mitzvah fácil, né? Tá, a gente pode pensar, realmente, fazer uma cabana dá um trabalhinho, mas tem mitzvot mais fáceis, né? E aí ele vai explicar em seguida o que acontece. A Guemará pergunta, como se pode dizer que é possível fazer uma mitzvah depois do fim dos tempos? É essa a discussão. Rabbi Yehoshua ben Levi não disse que o significado do verso guardará os mandamentos, estatutos e os juízos que te ordeno hoje para cumprir? E hoje significa nesse mundo, que é o momento de fazer os mandamentos, mas amanhã no mundo vindouro, né? O amanhã é o mundo vindouro e não é mais o momento de cumpri-los. Além do mais, hoje é o momento de cumprir, mas hoje não é o momento de receber a recompensa. Então a gente cumpre hoje, algumas mitzvot têm recompensa nesse mundo. Honrar pai e mãe é um exemplo deles. É um exemplo desses. Né? Então, beleza. Então a ideia é a seguinte: o povo foi lá pedir uma segunda chance, essas nações foram pedir uma segunda chance, Hashem falou, beleza, vocês vão construir Sukkot, e vocês vão construir cabanas, e isso vai ficar mais fácil, essa mitzvah é fácil, vocês vão cumprir, certo?
E aí o que acontece? Logo em seguida, a Guemará diz o seguinte: imediatamente todos começaram a juntar os materiais para construir sua Sukkot. E o santo, bendito seja, enviou uma onda de calor vinda do sol em Tammuz, no verão. E aquele que não era capaz de aguentar o calor dentro da Sukkah vão derrubar a Sukkot e sair. Ou seja, a pessoa que não aguentou o calor dentro da Sukkah, dessa galera, foi lá, derrubou a Sukkot e saiu fora, com raiva. Ele falou, não vou mais fazer isso aqui não. E aí ele cita um Terrilim aí, e como está escrito, rompamos as amarras e nos livramos de suas cordas. Em Terrilim, segundo esse comentário da Guemará, isso se refere a essa ideia do mundo do fim dos tempos, de que as pessoas não iam conseguir ficar dentro da Sukkot. A Guemará pergunta, por que Hashem envia o calor do sol? Não é dito que o santo, bendito seja, não lida de forma tirânica com suas criações? Ou seja, ele está perguntando, mas Hashem, por que Hashem está fazendo isso? Se ele lida de forma justa com todo mundo. A Guemará responde, isso não é considerado algo tirânico, pois o povo judeu também sofreu com calor em determinados momentos no festival de Sukkot. E nesses anos, ao sentar na Sukkah, pode causar sofrimento. Todo mundo que já almoçou no meio do calor do Sukkah sabe que é meio difícil. Assim, você tem que meio que se esconder onde tem mais sombra e tudo mais. Aqui, principalmente, faz muito calor, né? Então, ou chove. Não sei qual que é pior. A Guemará pergunta, mas Rava não diz que aquele que sofre na Sukkah está isento de cumprir a mitzvah de Sukkah? Se é assim, por que as nações estão sendo criticadas por deixá-la? Ou seja, a halahá, nessa situação, qual que é? Se você está sofrendo lá dentro, você está isento de cumprir o mandamento. E a Guemará responde, sim, a pessoa está isenta e tem a permissão de sair da Sukkah, mas derrubá-la, pergunta a Guemará. Uma coisa é você sair, outra coisa é você derrubar a Sukkah. Né? Então, a ideia é a seguinte, quando a gente sai da Sukkah, a gente não necessariamente quer sair, porque o mandamento é ficar lá. Né? Mas mesmo quando começa a chover, por exemplo, a pessoa vai, faz o kiddush rapidinho lá dentro e sai. Volta para... Não quer sair, mas tem que entrar. Né? Então, a ideia é sempre estar fazendo alguma coisa lá, né? Mesmo que seja uma refeição, né? Dormir é interessante também, não é todo mundo consegue, mas enfim. Mesmo que você fique um pouco, é importante que você fique. Né? Então, a gente sai pensando em voltar logo que for possível. Essa é a ideia. Aqui está acontecendo outra coisa. A Guemará está dizendo outra coisa. Está dizendo, não, eles saíram e não só saíram, eles derrubaram a Sukkot que eles fizeram em frustração. Né? Então, a Guemará termina com uma ideia um pouquinho estranha, que é, assim, bem interessante da gente ver. Ele fala assim, a Guemará finaliza imediatamente, o santo bendito seja, senta e dá risada, como está escrito. E é o verso seguinte de Terrilim, esse aí. Aquele que habita nos céus apenas rirá. Considerando esse verso, Rabi Tzhak diz, o santo bendito seja, não dará risada em outro dia senão este. Então, a única situação na qual Hashem vai dar uma risada é nessa situação. Né? Então, a conclusão é um pouquinho estranha. Né? Então, de todas as mitzvot que a gente tem, todos os mandamentos que a gente tem, Hashem ordena para essas pessoas qual? A de Sukkah. Né? Então, quando elas ficam um pouco incomodadas ou muito incomodadas, o que elas fazem? Elas saem e derrubam a Sukkot. Né? Então, eles destroem, são destrutivos e fazem, e isso acaba fazendo com que Hashem dê uma risada. Né? Então, por que essa mitzvah foi escolhida e por que eles teriam dificuldade com ela? Tá? Essa aqui é a pergunta, essa é a grande pergunta e o que a gente pode aprender com isso no fim das contas. Né? E a risada, o que tem a ver? Além disso, a gente vê que esse componente da universalidade de Sukkot tem um outro elemento. Se a gente foi no 3, eu acho, isso, no 3, em Zaharia, é um pouquinho longo, mas a gente vai observar. Eu não botei o texto todo aí, porque ia ficar muito longo, mas tem uma vibe meio esquisita nessa nevoa, como se diz? Nessa profecia de Zerhari, né? Ele diz o seguinte, e essa praga, ele está falando de um pessoal que atacou Jerusalém, que atacou Jerusalém, e o que vai acontecer com o pessoal que atacou, né? E essa praga com a qual Hashem ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém, sua carne será fundida enquanto se mantém sob seus pés, seus olhos derreterão em suas órbitas e a sua língua se destruirá em sua boca. Pesado. E assim, um pouco antes ele fala que
não vai ter dia, não vai ter diferença entre dia e noite, vai ter uma luz que é diferente durante todo o processo, né? Um dos rabinos que eu ouvi falando sobre isso, falar até sobre bomba nuclear e tudo mais, que é, né, uma situação bem pesada. Naquele dia haverá entre eles pânico e pavor de Hashem, cada um se agarrará à mão do seu próximo e se porá contra ela. Também Yehudá pelejará contra Jerusalém. Serão reunidas as riquezas de todas as nações à sua volta, ouro, prata, vestes, tudo em grande quantidade. Idêntica será a praga que atingirá os cavalos, mulas, camelos e asnos e os demais animais que estiverem no campo de batalha. Então, cada uma das nações, dentre as que invadirem Jerusalém, que sobreviver, subirá cada ano para adorar o rei Hashem dos exércitos e celebrar a festa de Sukkot. Então, quem aguentar o tranco, quem aguentar a situação, vai meio que ser obrigado a ir até Jerusalém para celebrar Sukkot. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, Hashem Tsevakot, né, que é o Deus dos exércitos, não será aquinhoada com as chuvas, ou seja, não vai receber chuvas. Vai ter um problema geográfico, né? Vai ter um problema econômico associado. E se não subir a família, ele dá um exemplo, se não subir a família do Egito e não vier, não transbordará seu rio, que era uma coisa necessária para a agricultura deles, serão atingidos pela praga que Hashem há de ferir as nações que não subirem para celebrar Sukkot. A gente vê outro aspecto de universalidade de Sukkot aí em Zecharia, né? Então a pergunta é, de novo, se Sukkot é universal, quão universal ela é de fato? Não é o Midrash, a gente não está falando de um Midrash aqui, eu sei que tem uma galera que gosta mais de Midrash, tem uma galera que não gosta de Midrash. Então, Tanar, é um profeta que está falando disso, não é necessariamente um Midrash, não é um Midrash, a gente está falando de Torá, a gente está falando de Tanar, né? E do Talmud em seguida. Né? O profeta parece que ele está dizendo que isso que as nações do mundo vão guardar é Sukkot. Ele está falando, o pessoal vai guardar Sukkot, né? E como é que a Guemará pode dizer logo depois que eles não vão conseguir? De novo, a Guemará ela tem um propósito interessante, que em geral é explicar as escrituras. A Guemará tem esse propósito, de explicar o que está escrito no Tanakh, explicar o que está escrito na Torá. E aí o Navi parece muito claro quando ele está dizendo que o pessoal vai ter que cumprir Sukkot, né? As nações vão vir, mas a Guemará diz que eles não vão conseguir fazer. Então, Rashi acaba se incomodando um pouco com essa pergunta. Eu botei a questão que ele fala aí. A Guemará se refere àquelas nações que não vierem, eles não receberão chuva. Ou seja, para ele, aquilo que a gente leu no Talmud está escrito simplesmente para as nações que não aparecerem. Tá? O pessoal que derruba açúcar e por causa do calor, por exemplo, são as nações que não foram celebrar a festa. Mas quando a gente lê a Guemará, a impressão é que parece que eles não vão conseguir, não é que eles não foram. Né? O que o profeta está falando aqui é que eles não foram. Né? Então, enquanto o profeta dá a impressão que o único jeito, os únicos que vão conseguir são aqueles que sobreviveram. Né? Então, a gente vai buscar uma resposta para todas essas perguntas. E aí eu espero que fique claro. Se não ficar claro, a gente retoma. Mas, assim, é bem fechadinho. Vamos dar uma analisada nessa ideia e aí a gente parte para a ideia seguinte na próxima. Tem dois aspectos interessantes envolvendo Sukkot. A ideia do Arba Minim, né, que são as 4 espécies, e a própria Sukkah, certo? Então a gente tem dois exemplos. A gente tem dois aspectos. E a pergunta é, elas são a mesma coisa? Não, elas não são a mesma coisa. E a gente, vamos dar uma olhada no mandamento em si, aí em Vaikra, no número 5. Está escrito assim: porém, aos 15 dias do 7º mês, quando recolheres o produto da terra, celebrareis a festa de Hashem por 7 dias. No primeiro será descanso solene, né, Shabat, e no 8º será de descanso solene. E tomarei para vós, no primeiro dia, o fruto da árvore formosa, o etrog, né, palmas de palmeira, ramos de murto e de salgueiro de ribeiras. E vos alegrareis diante de Hashem, vosso Deus, por 7 dias. Aí ele fala assim: e celebrareis a festa como festa a Hashem por 7 dias a cada ano. Isso é um estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês celebrareis. Fica parecendo que acabou aqui.
certo? Mas olha o que ele fala em seguida. Tem um B aí, mas é nas, tá? Nas cabanas habitareis por 7 dias, todo natural de Israel habitará nas cabanas, na Sukkot. Para que as vossas gerações saibam que nas cabanas fiz habitar os filhos de Israel, quando os tirei da terra do Egito, eu sou Hashem, vosso Deus. Tá parecendo que são duas coisas meio diferentes. A única coisa que liga é que eles falam lá no começo, assim, no dia 15, então fica parecendo que é no mesmo dia que você vai fazer, mas tá parecendo dois mandamentos diferentes, um não tá ligado ao outro, né? Então, por parecerem dois mandamentos separados, a impressão que dá é que podia, se fossem juntos, a impressão que dá é que podia estar escrito algo tipo, por 7 dias você vai ter a festa do Sukkot e você tem que juntar as 4 espécies e viver na Sukkah. Mas ele não fala isso. Ele fecha a ideia das 4 espécies primeiro e depois ele vai citar a Sukkah, né? Então, quando ele fala das 4 espécies, a Torá usa uma expressão que é interessante, que eu esqueci de marcar aí. No segundo Passuk, está escrito assim, Lifnei Hashem. Lifnei Hashem Elohim. Então, você vai e vos alegrareis diante de Hashem. O que isso quer dizer? Isso, em geral, quer dizer que isso deve ser feito no templo, tá? Isso tem que ser feito no Beit HaMikdash. Lifnei Hashem normalmente se refere a essa ideia de que você tem que ir até o templo fazer e não em outro lugar. Então, tem um lugar específico para você fazer essa situação. Então, quando a gente tem esses dois aspectos mais claros, qual que é o significado das 4 espécies? Vamos lá. A Mishnah em Rosh Hashanah diz qual que é basicamente a grande que das... É uma frase simples, mas é que diz tudo. E em Sukkot serão julgados com respeito à chuva. Então, o que ele está dizendo aí? Em Sukkot a gente pede por chuva. Tá? A gente pede por chuva. As 4 espécies, o que são? Elas são uma espécie de auxílio visual e tátil para a gente poder pedir por chuva. Porque todos os tipos de vegetação estão representados ali, né? A gente fala de fruta, a gente fala de árvore, né? Tem fruto e tem cheiro e não tem fruto e não tem cheiro, tem fruto e não tem cheiro, né? São esses 4 tipos aí que tem lá dentro. Então é um auxílio visual e físico para que a gente possa agradecer pelo que a gente recebeu, pelo que a gente está recebendo, vários tipos nesse caso, de vegetação, né? E se a gente junta todos eles e agradece e pede por mais chuva para que a gente continue tendo essas coisas, certo? Então, é muito comum a gente falar, antigamente chuva era uma coisa muito importante. Era, mas hoje em dia é também, né? Porque a gente direto tem racionamento, não sei se tem gente que mora em São Paulo, mas aqui em Brasília a gente recentemente teve um racionamento de água, a gente estava esperando chuva, e ainda assim a gente queria chuva, né? Hoje em dia está um pouco melhor, mas eu sei que tem outras cidades que não estão tão bem assim, né? Então, mas antigamente era mais a diferença entre a fartura e a fome, entre a vida e a morte, né? Em casos extremos, podia levar à morte essa seca prolongada, né? Então, isso tem a ver com Parnassá, isso tem a ver com aquilo que a gente chama de Parnassá em hebraico, que é prosperidade, você ser uma pessoa próspera. As 4 espécies, elas representam essa ideia de pedir chuva, que tem relação direta com a prosperidade, com a Parnassá. E isso a gente vê inclusive na palavra para chuva em hebraico. A palavra para chuva é Geshem em hebraico, né? E aí a gente consegue fazer uma relação direta com a palavra Gashmiut, né? A gente fala muito de Ruchniut aqui, que são as coisas da alma, as coisas espirituais, mas quando a gente fala de Gashmiut, a gente fala do aspecto físico da vida, né? Das coisas físicas, da fisicalidade em si. O que significa o quê? Se a gente falar de Parnassá, uma pessoa que tem muita Parnassá costuma ter mais conforto na vida dela, né? Às vezes tem mais problemas, segundo o Talmud, inclusive, quem tem mais dinheiro costuma ter mais problema, mas a gente fala disso, a gente fala de uma questão de conforto, né? Em Rosh Hashanah e em Kippur, a gente tem, que acabou de passar, a gente tem uma ideia um pouco mais pesada. A gente pede por vida, a gente pede para ser escrito no livro da vida. A gente não quer se distanciar da morte, a gente está falando de uma coisa um pouco diferente. A gente quer mais tempo para conquistar aquilo que né? A gente quer mais tempo no Erev Shabbat, na véspera de Shabbat, para poder passar o Shabbat bem, né? E agora em Sukkot a gente fala do quê? De outra coisa, a gente fala de qualidade de vida, a gente não fala mais da questão da vida, porque já passou. A gente já, Bezerra Hashem, todo mundo foi inscrito bem no livro da vida, e em Sukkot a gente discute a questão da prosperidade, da qualidade de vida, e a gente pede por chuva, que tem esse aspecto de Gashmiut, tem esse aspecto forte em relação à vida, né? Então essa é a ideia das 4 espécies.
e açúcar. O que que açúcar tem a ver? A gente... E é essa a parte engraçada. A gente pede por chuva, mas depois que passar a Sukkot. Porque a gente não quer chuva durante Sukkot. A gente não quer que chova enquanto a gente está meio que ao relento, né? Então, a gente quer ficar dentro do açúcar. Essa é a ideia. E aí Guimarães Sukkah vem falar uma coisa interessante. Cadê? No 7. Foi ensinado em uma baraita que o verso fiz os filhos de Israel habitar em cabanas. Essas cabanas eram o Ananea Kavod, né, que são as nuvens de glória. Essa é a mesma nuvem que ficou sobre o povo durante o deserto, né, que tinha uma coluna de nuvem que protegia o povo durante o dia e depois uma coluna de fogo. A Ananea Kavod representa essas nuvens, né? Isso foi dito por Rabi Eliezer. Então, a baraita ensina que os filhos de Israel habitar em cabanas significa isso para o Rabi Eliezer. Aí o Rabi Akiva fala a coisa mais óbvia, né? Que não, eles fizeram Sukkot e habitaram em cabanas. Mas essa ideia do Rabi Eliezer é interessante. Não quer dizer que uma exclui a outra. Tá? A ideia do Rabi Eliezer está dizendo que, por um lado, sair do Egito foi fácil. Por quê? Porque a gente estava sendo explorado, a gente estava sendo atormentado de alguma forma. Mas, por outro lado, foi difícil. Tanto que, em qualquer oportunidade que o povo tinha, eles mandavam ver a reclamação em cima de Moshe ou de quem tivesse na liderança. Não, a gente devia ter ficado lá, a gente vai morrer aqui no deserto, a gente devia ter ficado lá no Egito, que pelo menos lá a gente tinha carne, peixe de graça, qualquer coisa parecida. Eu costumo citar os pepinos aqui, porque por algum motivo as pessoas sentem falta de pepino, eu não consigo nem imaginar uma situação na qual você sentir falta de pepino. Mas essa era a questão do povo. O povo reclamava quando tinha alguma dificuldade. Por quê? Por que isso acontece? Por que o povo reclamava? Então, a questão é simples. Eles estavam indo em direção à incerteza. Pelo menos lá no tormento, eles sabiam mais ou menos o que ia acontecer ou deixar de acontecer. Quando eles saem, o aspecto de incerteza é um pouco maior. Tanto que isso era o que acontecia. Não, agora a gente não sabe o que vai acontecer. Tá ficando ruim, mas lá no Egito a gente tinha aquelas coisas. A gente sofria, mas pelo menos a gente tinha peixe, tinha pepino, essas coisas. Né? Então, eles sempre se perguntavam no meio de incerteza por que a gente tinha saído do Egito. A gente devia ter saído. Né? Então, às vezes é mais fácil lidar com um certo tipo de sofrimento esperado do que com uma coisa que é totalmente inesperada. Né? Essa que é a ideia aqui que a Gemara está passando. E aí, em Jeremias e Irmiarro, tem uma parte que vai meio que explicar, vai meio que amarrar tudo, que é o seguinte. Ele diz lá no número 8, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim disse Hashem, lembro-me da benevolência que tiveste para comigo na tua mocidade, do teu amor por mim quando eras noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra deserta. Tá. O que Hashem está falando aí? Está citando um exemplo de duas pessoas que se amam, decidem, sei lá, fugir ou ir para a loucura, sair das suas casas, morar juntos de qualquer jeito. Eles fogem, eles não sabem o que eles vão comer, como é que eles vão viver, eles não sabem de nada. O povo saiu desse jeito. O povo saiu desse jeito. É uma promessa só. Vai dar certo. Né? Então eles seguem Hashem para um lugar que não tem nada e Hashem de uma forma protegeu eles. Né? O que significa... Isso é o significado da Sukkah, no fim das contas. Que, inclusive, segundo o Zohar, ela representa a Shekhinah, ela representa essa presença divina, né, na vida das pessoas. Ela representa esse aspecto da Shekhinah, o conceito da proteção de Hashem. A Sukkah representa isso para o Zohar. Tá? E é uma coisa que exige, no fim das contas, uma coisa que eu já repeti aqui, bitachon, né, que é essa segurança, essa certeza de que Hashem vai proteger a gente, e também de ahavá, de amor. Né? É isso que Hashem está citando aqui. Na verdade, o profeta está citando em nome de Hashem, né, que ele se lembra da benevolência, então, ou seja, você acreditou, e pelo amor que você tinha quando era noiva. Né? A gente tem muito esse aspecto de Israel se casar com Shabbat, se casar com Hashem, no caso Israel ser a noiva. Né? Então, essa parte que é... O que é açúcar? Açúcar representa essa esperança de que vai estar tudo certo, esse amor possível entre Hashem e o povo, e a bitachon, a segurança de que Hashem vai proteger o povo. Então, isso que Açúcar representa. Açúcar representa essas duas coisas. Então, o
que a gente está discutindo aqui é que parece que são opostos. Parece que quando a gente fala das 4 espécies, a gente está falando de uma coisa de prosperidade, uma coisa de muito física, e quando a gente fala da açúcar, a gente já está falando de outra coisa. A gente está falando de um mundo de incertezas, que a gente meio que larga tudo e deixa Hashem tomar conta, né? Então, e no fim das contas, esses opostos são que trazem a beleza da festa, né? As espécies representam os pedidos por chuva, a parnassá e a qualidade de vida, que a gente explicou. A fisicalidade, a gashmiut, a possibilidade de viver bem, né? E por outro lado, o açúcar representa a comemoração dessas nuvens que protegem o povo, mas que são uma coisa mais espiritual, que representa a revelação divina, né? Que ela representa o espiritual. Então, a gente sabe, a gente tem muito esse negócio de dizer que o espiritual e o físico, eles têm certa dificuldade de se misturar, e a gente tem que trabalhar para que o espiritual eleve o físico e não o físico traga o espiritual para o mundo, né? Não ancore o espiritual, vamos dizer assim. Então, o que é Sukkot? Sukkot é essa lembrança, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, mesmo a gente pedindo chuva dentro da sinagoga, a gente está lá, faz a reza de Sukkot dentro da sinagoga, quando a gente sai, depois de ter pedido chuva, a gente sai para ficar dentro do carro relento, né? Ficar bem assim. Se chover agora, a gente vai tomar chuva, né? Então, a gente sai e entra nessa moradia temporária, e essa que é a grande lição no fim das contas. Com certeza, conforto, qualidade de vida, essas coisas são importantes. Mas Hashem basicamente está dizendo, não leve isso tanto a sério. Isso não é tua prioridade. Isso é importante, mas não é tua prioridade. Talvez em alguns momentos seja, mas não vai ser sempre, né? Talvez seja necessário em algumas circunstâncias, mas esse não é o objetivo da tua vida. O objetivo da tua vida não é necessariamente buscar esse conforto, buscar essa grande quantidade de coisas. Tudo isso é temporário, né? E ao mesmo tempo que a gente pede por Gashmiut, que a gente pede por essa fisicalidade, mesma vez, Geshem, essa palavra Geshem, que é chuva, representa Gashmiut, que é a fisicalidade, né? A gente pede Parnassá, a gente pede prosperidade. A Torá também vem e diz para a gente sair das nossas casas. Beleza. Você vai pedir por prosperidade, mas depois de pedir por prosperidade, você vai sair da tua casa e você vai passar um tempo meio a relento com Hashem. Hashem vai vir e vai te proteger. Essa que é a ideia. Você vai passar 8 dias com ele num local que não tem teto, em que as paredes não são necessariamente sólidas, até podem ser em alguns casos, mas não são muito sólidas igual a da tua casa. E esse é o grande conceito. É a gente poder, ao mesmo tempo que a gente está pedindo por segurança monetária, por segurança financeira, a gente também está saindo e falando assim, cara, o que vier veio e essa nuvem tem a possibilidade de proteger a gente, né? Com isso a gente pode entender, voltar lá na Gemara e começar a entender o que Hashem falou quando fala, não, você tem que trabalhar no Erev Shabbat para depois poder comer no Shabbat, né? Então, a existência nesse mundo segue essa lógica. Segue a mesma lógica da festa e segue a mesma lógica dessa Gemara, que aqui é temporário. Você está de passagem. Você não tem que focar só nisso, né? A gente precisa sim do físico, a gente precisa sim ficar bem, precisa ter um certo conforto, mas você não quer passar, porque você não quer passar fome, você não quer passar mal, você não quer grandes dificuldades. Todo mundo quer viver um pouco mais tranquilo para fazer as coisas de uma forma mais tranquila. Então a gente vai rezar por esse sustento, porque a gente entende que é importante, mas a gente também entende, que nem dizia o Hafetz Haim, eu só estou de passagem, eu não preciso de coisas mais. Já passou essa parte, eu já não preciso mais de nada, eu tenho onde morar e eu tenho como estudar, é isso. Eu estou aqui só de passagem, né? Então, o objetivo da vida qual que é? Não é você enriquecer, não é você ter um monte de coisas, é você se manter sob controle da fisicalidade e tentar elevar a fisicalidade a partir do espiritual, né? Então, quando a gente entende que Sukkot engloba esse diálogo que é muito interessante entre esses dois opostos, entre a fisicalidade e a espiritualidade, e a própria festa junto os dois faz com que eles trabalhem juntos, a gente volta àquela questão inicial, aquela discussão. O Navi fala o quê? Que as tribos, o que é que Zaharia fala? Zaharia está falando que as nações que sobreviverem vão até Jerusalém para comemorar Sukkot.
Mas aí, o que é que eles estão comemorando? Né? Se a gente for ver, eles têm que ir para Jerusalém. Eles têm que ir Lifnei Hashem. Eles têm que ir diante de Hashem. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles estão indo para o Beit HaMikdash. Eles estão indo fazer as 4 espécies. Eles não estão indo morar na Sukkah. Eles estão indo fazer a primeira parte que a gente leu. Né? Eles estão indo mostrar as 4 espécies. Eles estão indo fazer a primeira parte. Eles estão indo Lifnei Hashem. E o que você ganha com isso? A chuva. Né? Então, você consegue. Se não for feito, você fica sem chuva. Então, se você fizer, você ganha chuva. Se você não fizer, você fica sem chuva. Você fica sem parnassá, você fica sem a fiscalidade. Você fica sem como sobreviver de uma forma um pouco mais tranquila. Então, é uma coisa praticamente pragmática para aqueles caras. Vamos falar, não, se a gente for, a gente vai ter chuva. Se a gente não for, a gente não vai ter. Então é melhor ir. É pragmático, é objetivo. Não tem o amor, não tem nada disso. Não tem sentimento envolvido. Simplesmente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer para sobreviver. Certo? É uma coisa instintiva, praticamente. É bem pragmático. Então, resolver um problema. Não tem nada além disso. E é isso que o Navi diz que vai acontecer. Quando o Navi fala, o pessoal vai até Jerusalém, eles estão falando, é por isso. É isso que vai acontecer. Eles só estão indo fazer essa parte. Né? Mas o que não vai ser tão simples, o que é? No fim das contas, acaba sendo uma ironia. O que não vai ser tão simples? Construir e viver na Sukkah. Isso já não vai ser tão mais simples. Por quê? Porque no momento em que a Guemará cita essa ideia, o que eles fazem? Eles não é que eles têm que celebrar Sukkot, né? Em momento algum a Guemará está falando que eles têm que ir em Sukkot e fazer Sukkot. Não, eles têm que fazer a Sukkah. A Guemará não está falando de Sukkot, a Guemará está falando da Sukkah, certo? Então, eles têm que construir a Sukkah. E para que eles têm que construir a Sukkah? Mais uma vez, o que é que a Sukkah representa? Essa espiritualidade. E a gente usa uma ideia muito interessante quando a gente fala de espiritualidade. Uma relação com Hashem. A gente tem um relacionamento com Hashem. O que é a reza? A reza é uma conversa com Hashem. A reza é um relacionamento. Você está criando vínculos afetivos, de fato, com Hashem. E a Sukkah tem esse aspecto. A Sukkah tem um aspecto de você falar assim, eu confio no que você está me dizendo e eu vou lá ficar ao relento. Né? Então essa é a grande ideia da Sukkah. O que está acontecendo aqui? Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que apareceu uma dificuldade, apareceu o calor e você fala assim, não, isso aqui é brincadeira, eu vou fazer outra coisa. Certo? Então, esse é o aspecto. E a Guemará, e aí fica o disclaimer, né? Aí fica a questão. Essa Guemará ela se refere aos pagãos, aos idólatras, tá? Então, que esse povo nunca vai ser capaz de entender essa ideia de relacionamento, né? O que é que está dizendo? Se você pedir para um idólatra, basicamente, fala assim, vem aqui sacrificar alguma coisa para Hashem, aí eles vão de boa. Se precisar sacrificar, a gente vai tranquilo, não tem problema. A gente tá falando dos bois lá. Os bois, eles vão tranquilo, não tem problema. Eles estão acostumados a sacrificar coisas mais complicadas, filho, né? Parentes, eles estão, sei lá, sogra. Então, estão acostumados a sacrificar coisas diferentes. Coisas muito mais difíceis. Sacrificar um boi é tranquilo. Agora, tem povos pagãos que sacrificar o filho, né? Então, qualquer coisa era mais difícil. E o que Hashem está pedindo para eles fazer aqui? Está falando, essa é uma mitzvah fácil. Na hora que fala mitzvah fácil, eles falam, opa, fácil não é com a gente faz o difícil, né? Então, para que as pessoas que estão acostumadas a fazer fazer coisas difíceis, vamos dizer assim, um mandamento difícil, é meio estranho ouvir isso. Já ficam meio, opa, peraí, o que a gente vai fazer? E o que é essa coisa fácil? É açúcar, né? Mas o que acontece quando eles fazem açúcar e entram lá? Tá muito quente, tá muito difícil de viver. Certo? E aí volta a pergunta, qual que é a halahá nessa situação de que tá difícil? Tá sofrendo, a pessoa tá sofrendo lá dentro. É que ela tá isenta. Então, a questão da Guemará inclusive perguntou, tá, e aí? Ela tá isenta e ela pode sair, qual que é o problema? Por que a gente está criticando ela? Porque ela destruiu o açúcar em seguida. Não é porque a regra era construir açúcar. Eles não só não conseguiram ficar lá, quanto eles destruíram ela em seguida, certo? Então, a questão é, não tem o que fazer, né? Você sai, você não tem que ficar lá. Mas o pagão não consegue entender esse conceito de não fazer por ser difícil, porque ele está sacrificando o filho dele. Isso não faz sentido.
né? Então, essas são as pessoas que estão sacrificando os filhos. Então, não fazer porque está difícil não faz nenhum sentido. Então, que Deus é esse, né? Eles vão perguntar, que Deus é esse que não exige nada da gente? E esse é o ponto. Hashem não exige nada da gente. Ele sugere, mas ele não exige, certo? Exatamente esse é o ponto. Ele não exige nada de nós. Hashem, a única coisa que Hashem quer é, pô, vamos ter um relacionamento. É difícil, não é fácil ter um relacionamento com as pessoas. Davi deu o exemplo de 25 anos de casado mais cedo. Não é fácil ter um relacionamento, né? Então, eles estão acostumados a simplesmente pagar, e às vezes muito caro, e sair fora. Esse é o costume deles. É pagar independentemente do preço e sair. Só que quando é não pagar, eles não conseguem entender, né? Então eles não conhecem esse conceito de falar assim, não, peraí, vamos entender o que é que está acontecendo aqui, né? Então assim a gente pode resolver a questão como um todo. Sukkot é sim tem sim essa questão universal. Parte disso é a chuva, que chove em todo lugar. Todo lugar precisa de chuva, não existe isso. O que afeta todo mundo. Quando a gente pede por Gash Milton em Sukkot, a gente está pedindo para todo mundo, a gente não está pedindo só para a gente. A gente está pedindo pela Parnassá, a gente está pedindo por todo mundo, não só para a gente, certo? Então, é para o mundo como um todo que a gente está rezando, não é só para a nossa comunidade aqui em Brasília, não é só para o pessoal em outras comunidades, é para o mundo inteiro, né? Mas a ideia da Sukkah representa outra coisa que é diferente, o relacionamento com Hashem. É um relacionamento especial que a gente tem com Hashem. O que depende de bitachon, de uma certa segurança, de uma confiança, e depende de ahavá, depende de amor. A gente, não é sempre que é fácil. Quando você ama uma pessoa, você sabe, não é tão fácil assim. Às vezes o dia está difícil, e você mesmo assim segue, você mesmo assim tenta seguir com o relacionamento, né? E esse é muito mais difícil. Pode parecer fácil, mas não é, né? Apesar de ele falar, é fácil, construir açúcar é fácil, ficar lá dentro é outra história. Certo? Então, apesar da Guimarães chamar de fácil, logo depois ela fala, não é tão fácil assim. Mas a gente entende essa ideia. Essa que é a questão. A gente tem, porque desde sempre a gente carrega essa ideia. Desde o Ananiakavô, desde das nuvens, desde o pilar de nuvens que andou com o povo no deserto durante o dia, e o fogo que teve à noite. A gente entende essa ideia de ficar ao relento e Hashem abraçar o povo, e Hashem de alguma forma proteger o povo, né? Então, é fácil para aqueles que estão buscando isso sempre. É isso que a Guimarães está falando. Quando a Guimarães fala que o mandamento é fácil para quem está sempre buscando isso. E quem não está indo de última hora, porque tem que lembrar, é última hora. Eles não têm tempo para aprender, eles têm que aprender na marra agora. Certo? Então, vamos tentar usar os nossos Sukkot para isso, usar nossas tendas para isso, nesse momento, e aprimorar logo esse relacionamento, essa relação com o Hashem. Hag Sameach, pessoal. Obrigado aí. E eu vou